Gente, hoje a gente vai conversar sobre timidez. É uma coisa que eu acho que vai ser muito legal. É mais uma dose de injeção de ânimo pra vocês. Eu gosto muito de trazer esse tipo de conteúdo porque a gente, enfim, conversa, né? E a gente pensa, reflete, a gente talvez encare, talvez não, mas o objetivo aqui é realmente conversar um pouco sobre essa questão aí de personalidades. Não sou nenhuma especialista, tá? Não sou coaching, como me perguntaram ontem, mas eu gosto muito de entender essa dinâmica e poder realmente ajudar vocês o máximo que for possível. Tá bom? Quem me conhece há um pouquinho mais de tempo, eu sei que tem muita gente nova, né? Os meus inesquecíveis já me conhecem há mais tempo. Tem várias pessoas que estão me conhecendo agora essa semana, que a gente tá divulgando o curso, daí começa a chegar as pessoas que ainda não conheciam. Então, quem me conhece há mais tempo, sabe que eu defendo muito que os meus alunos façam vídeo. Eu defendo muito, mas eu não pressiono. Impressiona um pouquinho quando eu convido pra fazer a live, mas eu também não obrigo, eu pergunto, enfim, se a pessoa topa, pra mim é muito legal. Mas eu sempre defendo isso, porque eu acho que defender isso é algo legal, porque eu sei que vai fazer diferença na tua vida, né? E aí surge esse questionamento: puxa vida, Veri, mas como é que eu vou fazer vídeo? Eu sou muito tímido, eu tenho muita vergonha de aparecer na câmera, né? Mais do que isso, eu não sei nem se a minha timidez me permite atender um cliente com tanta, sei lá, segurança, não sei se é a palavra certa. Quem que é tímido aí? Quem que tem essa sensação? Fala aí, comenta aí pra mim. A Lilis Cake, a Drica aí também ali mandou, a Ana Ribeiro, meus inesquecíveis estão aí, eu já vi outros também aí presentes, que bom. A Lucimara também inesquecível. E vocês todos, gente, são únicos, tá? Únicos porque vocês têm características suas. Então você não pode se basear em mim ou em outra pessoa pra dizer, puxa, mas eu não sou igual a Veri. Não, você não é igual a Veri, você é único. Às vezes você tem que só aprender como transformar esse único teu pra se tornar inesquecível para o teu cliente, tá? E é isso que eu trabalho com vocês, dia a dia. Eu não quero um monte de clones meus no mercado, não. Eu quero um monte de gente cheia de personalidade, pronto pra encarar o mercado e se tornar inesquecível na sua região. É pra isso que a gente trabalha, tá bom? Se tem únicos, manda pra mim o hashtag únicos, eu já fico sabendo que vocês estão aqui também. Aline, preciso ser inesquecível, isso aí. Gente, primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, você é você, tá? E tá tudo bem se você tem características que te deixam à vontade na frente da câmera, tá tudo bem se você não tem. O que não tá tudo bem é você querer e não ir atrás. Se você falar assim pra mim, Veri, eu não sou tímida, eu tenho uma roda social, eu tenho uma amiga, muito amiga minha, a Fernanda, não sei se a Fer tá aí dessa vez, acho que não, mas a Fernanda, ela é assim, madrinha do meu filho, ela que faz as minhas forminhas e tudo, e pensa numa pessoa extrovertida. Gente, é uma delícia conversar com a Fernanda, gente, nossa, quando a gente vê, passou horas, super solta, super extrovertida. Pensa se a pessoa consegue gravar um vídeo. Até grava, mas não é fácil, ela sofre bastante pra gravar um vídeo. Então, assim, perfil, tá tudo bem, tá? Dar bem na frente da câmera não significa que a pessoa não é tímida. É verdade, tá? São características de perfil. A timidez, eu acho que ela pode te atrapalhar um pouquinho no caso de atendimento de cliente, se for uma timidez tão alta que você não consegue nem atender um cliente. Aí o que eu falaria pra você? Tá tudo bem você ter... Ui, respirei errado, peraí. Tá tudo bem você querer atender cliente e não conseguir? Poxa, não dá, né? Você não consegue vender sem poder falar com o cliente. Você vai ter que, nem que você já mandar áudios, enfim, você não vai ter como escapar disso. Opa! Então a solução número 1 seria você se esforçar. Ponto. Vou fazer o meu melhor para dia a dia seguir em frente, dia a dia, e cada dia eu vou melhorando um pouquinho.
Não se cobre demais. Não pense que você tem que ser um as da comunicação, né? No primeiro momento com o cliente, isso não está dentro de você. Mas se você quiser melhorar, você consegue. Aplicando pequenas técnicas de venda, dia a dia, aquilo vai te dando mais segurança. O que faz... Antes de falar de vídeo, tá? A gente vai falar de vídeo, mas eu quero falar primeiro do atendimento básico do cliente, que a gente pega um nível de timidez um pouquinho mais alto nesse nível. O que acontece? Por que você tem que saber como atender bem um cliente, né? Isso independe da sua timidez. Porque é isso que vai fazer você realmente ganhar dinheiro. Basicamente, o que acontece? Quando você tem muita vergonha de atender o cliente não se sente seguro com você. Porque quando a gente tem vergonha, a gente olha pra baixo, né? É natural, porque quem tem vergonha não consegue ir lá e olhar bem no fundo do olho, né? É natural, a gente tem isso dentro da gente. E aí a gente acaba tendo que fazer esse treinamento diário, dia a dia, pra ir quebrando isso. Mas o que faz você ter timidez pra atender um cliente presencialmente? É o medo do não. Sabe o medo do não? Tipo, por que isso? Porque quando você era criança, de repente, você, sei lá, levava uma bronca quando você ouvia o não, né? E você começou a deduzir que o não é algo muito ruim. O problema é que quando a gente trabalha de vendas, não é problema, é a realidade. A realidade é que quando a gente está na frente de vendas de qualquer coisa, seja para vender um brigadeiro, seja para vender uma festa de 5.000 convidados, a gente já tem o não. E a probabilidade da gente receber não é enorme. Então você tem que começar a trabalhar na tua cabeça a ideia de que um não é um não. E tá tudo bem, ele vai acontecer. Eu sei que não é tão fácil, mas quando você entende que o cerne da questão muitas vezes não é a vergonha e muitas vezes é o medo do não, você começa a ver onde você vai trabalhar. Poxa, peraí, né? Vou ouvir um não aqui, vou ouvir um não ali. E eventualmente eu vou ouvir um sim, né? E o primeiro sim vai te dar uma confiança, depois vai te dar um pouco mais, depois você vai ouvir um não de novo. Até hoje eu ouço não de cliente, não é porque a Veri tem 30.000 seguidores, né? Que eu fiz ontem 30.000, que ela pega sim de todo mundo. Muito pelo contrário, não é isso que vai fazer você ter o sim, tá? Agora deixa eu falar uma coisa sobre mim. Gente, eu era muito tímida. É verdade. Na verdade, eu sou tímida. Eu tenho um talento na frente da câmera. E eu tenho isso que, enfim, eu desenvolvi. Não foi de graça. Eu já vou contar pra vocês como que eu desenvolvi isso. Mas, nossa, cara, eu morro de vergonha se alguém me encontra no shopping e me para. Agora não, né? Por causa da pandemia. Veri, te vejo no vídeo. Eu sorrio, eu faço um esforço, mas meu coração fica assim. Eu falo, cara, eu quero me enfiar num buraco. Eu morro de vergonha, vocês não têm ideia. Eu sou muito tímida. Tanto que, quando eu faço curso fora de Curitiba e tudo, eu já fiz curso no Rio, já fiz curso em São Paulo, eu normalmente sou aquela que fica no canto. Agora que eu tô um pouquinho mais conhecida, talvez isso não aconteça tanto. Mas normalmente eu sou aquela que fica no canto. Eu acabo não fazendo amizade porque eu morro de vergonha. Olha que engraçado, né? Eu não tenho coragem de chegar numa roda e dizer: oi, eu faço doce, eu faço bolo, eu sou isso, até porque eu não tenho isso dentro de mim. Eu nunca consegui ficar me achando, sabe? Eu sei que exatamente tudo que eu consegui fazer na minha vida foi à base de muita luta. Então eu não tenho nunca essa coisa do rei na barriga, de olhar por cima e dizer, eu sou melhor. Eu não sou, cara. Eu lutei muito pra chegar onde eu cheguei hoje. E foi muito difícil, né? E eu passei por muito perrengue. E eu me orgulho muito da minha jornada. Mas não foi fácil. Então eu não sou melhor que ninguém. Então eu nunca consegui chegar numa roda e dizer assim, oi, eu sou... Não faço isso. Então nunca vocês vão me ver fazendo isso, pelo menos. Porque eu acho que é uma coisa minha. E, gente, é uma luta diária. Minhas primeiras peças de teatro foram assim, cara, vergonhosas. Eu tinha uma frase, porque quando o ator é ruim, eles não dão frase, né? Então eu tinha uma frase e eu conseguia errar, porque eu ficava nervosa demais. Eu via aquele público lá, eu travava. Mas eu encarei. E eu falo assim, que eu acho que uma boa dica que eu dou pra quem é tímido, vai com medo mesmo. Vai ficar ruim? Vai. Depois, na segunda vez, vai ficar ruim? Vai. E na quinta vez, vai ser ruim? Vai ser. Não vai ser bom na quinta vez. Mas você vai começar a tomar coragem. E pra
quem quer crescer, atender cliente é importante. Se você não tem jeito, você não quer aparecer na linha de frente do teu negócio, tá tudo bem, mas arruma um sócio. Olha só, a minha mãe não quis aparecer na frente do negócio. Quando a gente começou, eu conversei com ela. Falei, mãe, você quer entrar comigo, né, na sociedade? A gente faz um nome. Tipo, não ia ser Vera e Fragoso a empresa. A gente teria um nome. E a minha mãe falou, não quero, filha. Não quero aparecer, não quero atender cliente, não quero falar com cliente. Falei, tá bom. Então, eu entrei na frente, mas uma pessoa tem que entrar. Porque você tem que entender que pessoas compram de pessoas. Se a pessoa não souber quem é a tua cara, não souber de onde você vem, não falar com você, pode funcionar nas pequeninas encomendas? Pode. Mas vai funcionar para fechar um casamento, uma festa boa, aquela festa que dá dinheiro de verdade? Não vai. Mas você precisa ser hiper extrovertido? Não. Você tem que ser simpático, educado, atender bem o teu cliente. Pronto. Acima de tudo, você tem que entender que o não vai vir. Você vai ouvir não de um monte de cliente. Tem um monte de cliente que vai dizer não quero, não gostei. Enfim, você vai usar isso como você quiser. Para aprender novas coisas, para, enfim, dispensar aquele cliente, porque tem cliente que realmente não merece ser seu cliente, né? E aí você vai ganhando confiança dia a dia e vai cada vez melhorando. Tem um cliente, o Christopher. Às vezes eu vejo a esposa dele aí na live, não sei se ela tá aí agora. Mas a primeira vez que o Christopher chegou pra eu atender, eu queria me enfiar num buraco, porque ele é assim, autoridade, né? E hoje é meu cliente há muitos anos, tá sempre comprando comigo e tudo. E nossa, ele me pegou de um jeito que eu já tava craque no atendimento e eu perdi a compostura, eu queria me enfiar num buraco. Mas eu falei, gente, eu lembro sempre disso, você tá com medo? Respira fundo e vai com medo mesmo. Respira fundo e vai com medo mesmo. E foi assim que eu fiz. E assim que eu faço na minha vida as coisas que eu tenho um pouquinho mais de medo. Encara, faz tudo errado, dá errado, enfim. Aí você respira fundo e continua. Eu falo pra vocês que o teatro, ele me ajudou muito. Me ajudou muito. Então, assim, procurar uma aula de coral, procurar uma aula de teatro, tem muita escola gratuita Brasil afora, sabe? Se você não tem condições, ela me ajudou, não pra você virar um ator, não pra você realmente, né? Eu hoje não faço mais e adoraria fazer, mas são prioridades na vida, a gente tem 24 horas e as minhas prioridades hoje são outras. Mas quem sabe um dia ainda volte, porque eu sempre gostei muito dessa coisa do palco, de falar, de apresentar, mas eu não gostava, eu tinha medo. E eu fui descobrindo isso com o tempo e fui aprendendo. E as habilidades que eu ganhei no teatro hoje me permitem poder dar aula pra vocês, porque hoje eu tenho uma dicção boa, mas assim, foi uma coisa que foi um ano? Não foi. Foi vários anos ali praticando. E aí vem o quebra de paradigma da câmera. Porque hoje a gente tem muito isso, né? Dos stories. E, Veri, por que é interessante fazer story, né? Vídeo de story? Por causa dessa conexão que pessoas compram de pessoas. Isso ficou muito claro pra mim no ano de 2016, se eu não me engano. Eu tava com uma funcionária nas vendas e eu tava atendendo muito pouco cliente, assim. Eu tava muito mais focada na produção e outras coisas, então eu quase não atendia cliente, que eu treinei ela pra fazer isso. Inclusive, eu não recomendo, tá? Eu prefiro que vocês cuidem das suas próprias vendas, se vocês conseguirem. Ou tenham um sócio, que daí tem mais responsabilidade com venda. De qualquer forma, o que aconteceu? Eu comecei a fazer, não tinha story não, tá? Eu não mexia no Instagram, nem sei se tinha Instagram em 2016, mas eu não usava. Tinha, porque acho que o meu Instagram aqui foi criado em 2014, mas eu não usava, tá? Eu não usava pra nada, eu não sabia mexer, eu não tinha paciência e eu achava que era uma bobeira. De verdade, eu aprendi a mexer faz bem pouco tempo. Faz 1 ano e pouco que eu aprendi a mexer no Instagram. E daí, eu ficava só no Facebook, né? Então eu começava a postar lá tudo. Só que vídeo nem pensar. Nem pensar. Gente, sério, não existia a menor possibilidade de eu gravar um vídeo, tá? Por insistência da Simone, lá do Marketing para a Confeitaria, se você não segue lá, segue ela. Ela faz live todo dia 10 da manhã, ela dá dica aí. A Simone é minha amiga de muitos anos. E aí, por insistência da Simone, que na época cuidava da minha página do Facebook, ela falou assim pra mim, amiga, você tem que aparecer. Você tem que aparecer. As pessoas compram de pessoas. E eu nunca tinha ouvido falar nisso, assim, desse jeito. E eu falei pra ela, ai, não vou. Tenho vergonha. Eu tinha muito medo de ser julgada. Sabe, julgada? Tipo, ai, blogueirinha. Ah, virou blogueirinha, mulher. Eu tinha muito medo disso. Achava muito fútil. Achava que não tinha nada a ver. E aí ela falou pra mim isso. Eu falei, não vou, cara.
Aí até que ela aceitei. Ela veio aqui no ateliê, ela, o amigo dela, tiraram umas fotos minhas, tipo, de várias posições, assim, e começou a postar. E aí ela postava uma foto, tipo, 10 posts nada a ver. Aí uma foto, 10 posts de você. E foi assim que foi acontecendo. Ela foi me mostrando aos poucos. E sem eu fazer vídeo, sem nada, gente. Só, tipo, de vez em quando aparecia uma foto minha, tipo, de cadáver, aparecia a minha foto, né? E aí um dia, isso daí já em 2016, eu acho que não era 17 não, eu acho que foi 16. Mas foi uma situação que me marcou muito e que me sabe quando tem aqueles momentos que dão um clique na nossa vida? Foi esse dia. A minha funcionária das vendas, né? Falou assim pra mim, Veri, marcou uma cliente em 15 anos e ela perguntou se era a Veri que ia atender ela. E eu falei que era eu que ia atendê-la. E ela falou que queria muito conhecer a Veri. Eu falei, não, tudo bem, eu vou estar na cozinha. A hora que a cliente chegar, você me chama, né? Beleza. E eu na cozinha, trabalhando normalmente. Gente, sério, eu não tinha seguidores. Eu devia ter 2.000 no Facebook. Tipo, como a maioria de vocês. Bem no comecinho, assim, da rede social, trabalhando na rede social, né? E aí, o que aconteceu? A porta da minha sala de atendimento estava fechada. E a cliente já tava com a funcionária ligou no ramal aqui na cozinha e falou, Vere, venha conhecer a cliente, eu fui. Na hora que eu cheguei na sala, que eu abri a porta, essa menina, ela fez assim, era 15 anos a menina, tava com a mãe, ela fez assim, ai, meu Deus, eu não acredito, ela. E eu fiquei assim, tipo, hã? Como assim? Foi muito exagerada a reação dela. Foi muito legal, na verdade. Aquilo me pegou muito de surpresa, porque assim, eu não me mostrava e ela já me conhecia, ela já era louca pra me conhecer. E é óbvio que ela fechou aquele contrato comigo. Se eu tivesse cobrado 3 vezes mais do que eu não fiz, óbvio também, né, gente? Pelo amor de Deus, caráter acima de tudo. Eu fiz o mesmo orçamento, mas eu sei, dentro do meu coração, que se eu tivesse feito 3 vezes mais caro, ela tinha fechado comigo. Porque ela não queria qualquer confeiteira. Ela queria eu. Olha só, aquilo mexeu muito comigo, muito. Aí passou aquilo e eu fiquei, caramba, mas que coisa, né? Realmente a conexão existe. E aí a gente começou a postar um pouquinho mais sobre mim, mas eu não fazia stories, tipo, eu nem sabia o que era. Aí quando eu tava grávida do Igor, se eu não me engano, a Simone sempre me falava, faz stories, amiga, stories é tendência. E era tendência, ainda não era isso que é hoje, que hoje já é, né? Mas não era, ainda era tendência. Eu, ai, não quero, tenho preguiça, enfim. E daí em 2018, eu fui lá pro programa da Ana Maria Braga, que eles me chamaram no final de 2017, o Igor tinha 3, 4 meses quando eles me ligaram e a gravação foi em fevereiro de 2018. Aí eu já tava muito segura de mim e tudo, né? Mas assim, passar na câmera ainda era algo que dava um pouco de nervoso. Mas eu já fazia receitas na Record. Na Record. Uma vez por mês, mais ou menos, eu ia lá fazer uma receita ao vivo num canal que eles me chamavam e eu ia, mas já tava ficando um pouquinho mais tranquila com essa dinâmica de ter uma câmera filmando, mas nem pensar fazer stories. Aí quando eu cheguei lá no programa da Ana Maria Braga, aí eu vi que eu tinha 3.000 seguidores, mais ou menos, 3.000 mais ou menos. E aí foi lá que eu conheci a Bruna, que é a Cake Lover, que muitos de vocês conhecem, que é minha amiga, né? Conheci outras pessoas maravilhosas, como o João, o Myron, a Cássia e a Jo. Nossa, viajei, Jo. Já falo o nome dela, me deu um branco. Cara, que coisa horrível. Tô ficando velha, meu Deus do céu. E, enfim, foi muito legal, tá? Que é o do ateliê lá do... Nossa, me deu um branco total. Calma, não vou falar besteira. Já vem o nome dela, tá me vindo. Do Ateliê do Açúcar. E me deu um branco mesmo. Joyce. A Joyce. Não tô tão... Nossa, viajei total. Enfim, todos nós ficamos muito amigos lá dentro. E eu observei que todos eles já tinham muito mais seguidores do que eu, exceto o Myron. O Myron tava, tipo, igual a mim, ou um pouco menos, ali 2.500, mais ou menos. E aí eu comecei a ver a Bruna. A Bruna, na época, ela devia ter 8, 10 mil seguidores. Não acho que não passava disso. A Bruna, quem conhece ela, sabe que hoje ela tem 200 e tantos mil seguidores, né? E ela fazia story o tempo todo story. E aquilo também ficou pra mim. Eu falei, cara,
será que eu tô comendo bola com esse negócio de story, né? E ela fazia story. Eu falei, gente, daí a Joyce também, porque ela também já tava com 40 mil, 30 mil seguidores, alguma coisa assim. E story. E eu, meu Deus, eu falei, vou fazer story também. Comecei a fazer story lá dentro. Lá no programa, lá na gravação, não dentro do que não podia, né? Mas lá nos bastidores, no camarim, foi onde a gente começou a fazer, eu comecei a fazer stories. Mas voltei não levando muito a sério. Só que, olha só que interessante. O programa levou pra ir ao ar mais ou menos um ano. Quase um ano, tá? Acho que foram 10 meses entre a gravação e ele ir ao ar. E nesse período a gente não podia divulgar. A gente gravou os stories, mas todo mundo salvou os stories, não podia postar. Então a gente gravou um monte de story e ficou gravado pra quando pudesse postar, pra poder mostrar os bastidores, porque não podia divulgar, né? E eu fiz um monte, entrei na onda, falei, vou fazer esse negócio. E quando eu voltei, eu comecei a fazer um pouquinho mais. E eu observei que realmente as vendas aumentaram. Começou a acontecer um fenômeno que eu não tinha dentro do meu negócio. Da pessoa, por exemplo, me ligar e falar assim, oi, eu queria um orçamento pra 1.000 convidados não, pra 100 convidados, 1.000 doces, 2.000 doces, enfim, pro meu casamento que vai acontecer aí em Curitiba, mas olha, eu tô morando nos Estados Unidos. Ou me ligava, ou mandava um WhatsApp, né? Às vezes o WhatsApp era mais fácil. E eu, claro, sem problema, mas olha, né? Degustação. Ela, não, eu não tenho como fazer degustação porque eu tô morando nos Estados Unidos. E eu vou voltar pro casamento 15 dias antes. Aí eu, vou te mandar um orçamento, mas sem fé, porque assim, as pessoas sempre querem fazer a degustação. E aí, olha só que interessante, da pessoa fechar comigo sem me conhecer. Porque ela já me conhecia. Ela já tinha me visto na internet, já tinha visto stories meus. E isso aumentou muito. Antes era raríssimo acontecer algo assim. Isso começou a aumentar muito, de pessoas que não me conheciam fechar contrato comigo sem nem vir me conhecer. E aí eu entendi que realmente fazer stories faz toda a diferença. Porque num mercado onde tem muita concorrência, seja no mercado pequeno, seja no mercado maior, enfim, mas tem concorrência. O mercado de eventos tem um pouco menos de concorrência do que o mercado de quem faz bolo em buttercream ou de quem faz bolo de pote, enfim, né? Mas tem concorrência. O que vai definir você fechar com uma pessoa ou com outra? É você aparecer. Certo, até aí você falou lindo, Vênia, achei incrível, mas assim, eu não consigo. Eu tenho vergonha. Quem que tá pensando isso aí ainda? Normal, tá, gente? Normal. Primeiro que, como eu falei, a habilidade de falar com a câmera é uma coisa que é desenvolvida. Assim como a habilidade de você, por exemplo, nadar, como a habilidade, por exemplo, de você andar de bicicleta. Tudo isso é uma habilidade que você desenvolve dia a dia. Então não adianta você pegar uma câmera e se cobrar, porque você se cobra, né? Tipo, vou me gravar no celular e esperar que aquela gravação seja perfeita. Não vai ser. Você talvez tenha que gravar 10 vezes o primeiro story antes de ter coragem de postar. E talvez você poste achando que tá ruim. E é provável, tá? Que você poste achando que tá ruim. Eu tinha muito medo do julgamento. Sabe o julgamento? Aquela pessoa chega pra você e fala assim, agora você tá se achando a blogueirinha, né? Agora você vai começar a fazer pedido de recebidos. Eu ficava morrendo de vergonha e falava, gente, eu não quero isso. Quando eu ganho um recebido aqui, eu fico hiper feliz, agradecida, né? Porque me mandam, mas eu não peço, eu não vou atrás de ninguém pra pedir, porque assim, eu não tenho essa cara de pau. Não é de mim mesmo. E eu achava que isso era uma coisa, meu Deus, o fim do mundo. Só que o retorno financeiro que me deu foi muito melhor. Olha lá, a Deca Doces Finos. A gente fez um desafio lá no começo do ano, né? No Instagram. E ela participou do desafio e ela falou, fiz um vídeo pra participar do desafio e teve resultado. Dá resultado sim. Para de se cobrar tanto. Você não é a pessoa mais bonita do mundo, sinto lhe informar. Eu também não sou, ninguém é. Você também não é uma pessoa que tem um corpo perfeito, você também não é uma pessoa que tá sujeita a não ter sotaque. Eu tenho um baita de um sotaque paranaense. Eu tento dar uma diminuída, mas é só ficar um pouco nervosa que o sotaque aparece com tudo. Então, assim, você tem que ter um pouquinho mais de força de vontade. Ponto. Independente da tua timidez. Como que você começa a quebrar essa timidez? Não mostra a tua cara. Não mostra a tua voz.
Então pega o telefone, mostra o brigadeiro na mesa, pega ele na mão, mostra o brigadeiro, olha que brigadeiro mais lindo, apetitoso que tá saindo hoje aqui, morde o brigadeiro, mostra o brigadeiro mordido, começa a mostrar a tua mão, começa a mostrar a tua voz, faz esse processo ali mais ou menos um mês, diariamente, 2, 3 stories por dia. Um dia você vai lá e tenta mostrar o teu rosto, mostra um segundo ou mostra uma foto e aí vai fazendo isso dia a dia. Você não precisa ser a pessoa com maior habilidade de comunicação do mundo para poder fazer isso. Você tem que entender que dar aula é diferente, né? Para eu poder explicar para vocês, eu tenho que ter não só um conteúdo bom, claro, né? Mas eu tenho também que saber expressar esse conteúdo bom e fazer vocês entenderem o conteúdo bom, porque ter um conteúdo bom e não saber passar para frente não significa nada, dá na mesma, né? Então, quando você entende isso, você fala, caramba, né? Caramba, a Lucimar ali, ó, Veri, me arrependo tanto de não ter feito o desafio, me acovardei. Teve muita gente que parou o desafio na hora em que foi fazer um vídeo. Muita gente saiu do desafio quando foi o desafio, né, que parou na hora de fazer um vídeo. Eu até fiquei depois triste de ter posto tão cedo. Foi acho que atividade 8 ou 9, eram 25 atividades, se eu não me engano. Deveria ter posto ele um pouquinho mais pra frente, pra vocês terem tido mais tempo aí de pensar sobre isso. Mas tudo bem, eu também tava aprendendo a fazer isso. De qualquer forma, você oferecendo você mesmo para o teu cliente, ele vai começar a entender quem é você, por que você é uma pessoa diferenciada, e isso acaba envolvendo muito em sincronicidade, tá? O cliente, ele se vê em você em algumas coisas, puxa vida, mas ela também tem um filho pequeno, eu também tenho, né? E isso acaba criando essa sensação, repito não, o desafio foi uma vez só, nunca mais vai ter, porque eu não dou mais conta não, eu tinha 12, 13 mil seguidores, talvez um pouco mais, 16 mil, mas agora com 30 é impossível, não consigo não. E você vai dia a dia, vai criando a sincronicidade, as pessoas vão se vendo em você e aí ela não vai pensar em comprar com outra pessoa, ela vai dizer, não, eu quero aquela confeiteira porque ali eu tenho um carinho por ela, né? E é engraçado porque elas começam a criar um grau de amizade com você. Olha que interessante, uma amizade que você não sabe que existe, né? E é por isso que eu morro de vergonha quando eu encontro alguém no shopping, mas eu trato com a melhor forma que eu conseguir. Então eu sei que para aquela pessoa aquilo tem um valor. Acaba criando um relacionamento, sim. Então é muito legal, tá? A Guloseima tá falando, não faço o vídeo meu, mas faço dos preparos e chama bastante a atenção do cliente e surge encomenda. Você nem imagina o que vai acontecer na tua vida quando você começar a aparecer. De verdade, tá? Porque a pessoa já se vê em você, ela já tem esse carinho por você, você já pulou uma etapa, porque você ia ter que sentar com a pessoa, conversar com ela uma hora pra criar um relacionamento pra aquela pessoa começar a gostar de você. Mas não, ela chega na tua frente, ela já gosta de você. Isso é muito legal, gente. Isso é um passo na frente que você, não adianta. E é como eu digo, você pode ser tímido na tua vida privada, mas na internet você precisa cada dia lutar com isso se você quiser, tá? É se você quiser. Por exemplo, meu pai não sabe nadar. Ele deve ter tido algum trauma quando criança, não sei se teve ou não teve, mas ele entra na piscina, mas ele fica no cantinho, na borda, e ele não quer aprender a nadar. A gente já falou pra ele, vamos lá, a gente entra na natação, o professor vai te ensinar desde o começo. Agora que ele já é mais idoso, não, né? Mas que ele tinha lá seus 45, 50 anos, desde criança, porque eu nado desde os meus 2 anos de idade, e falava, ele não, de jeito nenhum, não, ele não quer aprender a nadar. E é um direito dele, então a gente nunca mais enche o saco por causa disso, né? Então, eu não quero perder a timidez. Eu não quero aparecer na câmera, eu não vou lutar contra isso, tá tudo bem. Você não é obrigada a fazer isso se você não quiser. Agora, se você tá afim, se você acha que isso vai te dar um retorno financeiro, que isso vai valorizar o teu trabalho de alguma forma ou de outra, começa. E tenha certeza, você não vai nadar perfeitamente os 4 estilos e mergulhar e fazer volta olímpica em um mês. Da mesma forma, você também não vai ficar craque na câmera em um mês. Você vai começar do começo. E aí você faz mini stories,
Dá um sorrisinho pra câmera, conta alguma coisa da tua vida se você achar que é o caso, se não, espera, dá um tempo, não tá pronta pra isso, passo a passo. O meu primeiro stories que eu gravei, eu queria me enfiar num buraco depois. Eu postei, mas sabe aquela vontade de deletar logo? Depois eu falei, cara, que vergonha. Depois eu postei e foi essa sensação, mais ou menos, por, sei lá, 1 mês, 2. Aí eu continuei fazendo isso, né? O programa foi ao ar. Daí o programa foi ao ar, daí eu tava numa exposição pública muito grande. Gente, antes do programa ir ao ar, a gente conversava no WhatsApp, eu, a Bruna, pessoal, tipo... Cara, que frio na barriga, que vergonha de ir ao ar. E eu pensava no julgamento, eu pensei assim, porque, claro, eu não ganhei, né, gente? Eu fiquei em 4º lugar, se eu não me engano, porque eles selecionaram confeiteiros maravilhosos do Brasil, né? E a Bruna ficou em 2º, o Myron ganhou, daí em 3º ficou a Cássia, se eu não me engano, eu fiquei em 4º, acho que foi isso. Tô meio perdida já com a ordem, já faz um tempo, mas de qualquer forma, foi uma competição incrível. E eu tinha muito medo de, por não ter ganho, ser julgada pelos meus clientes, né? Do tipo, é ruim, né? Não ganhou, né? E não foi isso que aconteceu. A chuva de carinho que eu ganhei foi muito maior do que qualquer crítica. Na verdade, eu nunca ouvi uma crítica. Muito embora eu sei que eu errei em algumas coisas, eu tava nervosa, né? E, enfim, né? É assim, a gente às vezes tá lá, eu fiquei nervosa mesmo, eu não tava acostumada com a câmera daquele nível, e lá é uma loucura, você vai gravar, tem 6 câmeras em cima de você ao mesmo tempo, é uma coisa de louco mesmo, só quem passa por um reality show que sabe como que é uma coisa assim. E aí, o que aconteceu? Eu voltei, né, enfim, foi ao ar o programa e eu recebi uma dose de carinho muito grande. Eu falei, cara, eu tenho que dar o curso online. E aí eu não tinha tempo, né, pra gravar. E eu falei, não tenho tempo, vou deixar passar, né? E foi acontecendo. Daí quando chegou mais ou menos agosto de 2019, o programa foi ao ar em fevereiro de 2019, então passou ainda mais 6 meses, mas eu já tava com o projeto de dar aulas online desde quando a gente gravou lá, né? 1 ano antes, então 1 ano e meio depois, eu falei, caramba, né, eu acho que eu tenho que começar a ter coragem. E aí veio outra coisa, o medo de dividir minhas receitas, o medo de me expor pra vocês e de repente o jeito que eu fazer não seja certo, né? Porque eu já falei pra vocês, eu não sou chefe formada, né? Eu sou confeiteira da vida, gente. Tipo, eu fiz um monte de curso, mas tudo curso caseirinho, enfim, né? Então aquela coisa, meu Deus, né? Que medo, né? De mostrar e de ser julgada e de serem que eu fiz errado. E, enfim, e aí eu entendi que se eu me mostrasse quem eu sou, eu teria muito mais valor como confeiteira no mercado. Então já queimei receita ao vivo na live, quem me acompanha já viu, a gente dá risada e fala, queimou, fazer o quê? Enfim, gente, ser você mesmo, né? E a gente vem dia a dia trabalhando. Pronto, é assim que a vida funciona. Você encara e você vai com medo. E aí você melhora um dia a mais, um dia a mais. Sempre pensando, amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Por exemplo, uma coisa que eu falo errado, e eu sei que eu falo errado, gente, eu sou advogada, eu não sou ignorante, né? Eu nunca dou carteirada de advogada também pra vocês, mas assim, eu passei com gabaritada minha prova no vestibular da Universidade de Curitiba, e é uma dificuldade difícil. Na prova de português eu gabaritei, porque meu português é muito bom. Mas na hora de falar, eu medo de falar a tal da grama no feminino. Eu sei que grama é masculino, mas eu vou lá e falo, né? As 200 gramas da receita. Isso tá errado. Mas é tão natural que eu fico tentando me corrigir. Às vezes eu consigo, mas às vezes eu falo errado. E eu fico me cobrando. Então eu sei que isso é um passo a ser melhorado. E logo vocês não vão mais ouvir eu falar no feminino porque eu vou dia a dia trabalhando. Isso não, cara, eu tenho que falar certo, porque eu sei o certo. Mas a gente fala errado, né? Então, é dia a dia, para de se cobrar tanto, né? Aí, assim, se alguém vem e me fala alguma coisa, eu digo, gente, né? Teu cabelo tava torto. Daí eu digo, puxa, mas que bom que a aula era de receita e não de cabelo, né? Porque, assim, eu não tô aqui pra te mostrar meu cabelo, eu tô aqui pra te mostrar a receita. Tá tudo amassado aqui do lado. Por quê? Porque eu tô trabalhando, eu tirei a touquinha porque eu tava me sentindo feia. Gente, confia em você, confia no que você faz, confia no produto que você faz, testa as receitas, faz o passo a passo. Quando o cliente perguntar, você não precisa ser extrovertida, você precisa ser explicativa, com carinho. Dá um sorriso pro teu cliente, mostra pra ele, tá com vergonha de olhar no olho,
usa um artifício. Pega um papel, uma caneta e diz assim, vou te mostrar aqui no papel. E explica tudo olhando pro papel, se você não consegue nem olhar no olho do cliente. Mas encara, vai te ajudar e vai reverter em muito dinheiro. Tá? Deixa eu ver lá no YouTube. Não tem encomenda toda semana. Teria que fazer story todo dia? Aí é que você tem que fazer story todo dia, Maria Adriana. Porque aí você vai atrair o cliente. Mas eu não tenho os doces. Não tem problema. Por que você não faz uma massa de brigadeiro e todo dia enrola um? Enfim, o cliente não vai saber. Você não precisa mostrar o passo a passo da tua produção. Inclusive, eu não mostro. Porque quando eu tô no pega pra capar da cozinha... Desculpa, gente, eu nem celular não levo, porque nem deve, né? Então, quando eu vejo, passou batido, eu não postei nada. Gente, minha produção tá lá, tá funcionando agora. Eu podia estar lá na cozinha, tirando stories e mostrando pra vocês a produção. Eu nem lembro, porque a produção é uma coisa. O story é pra mostrar quem é você. Mostrar confiança pro teu cliente, é contar uma história pra ele, falar, ó, gente, hoje aqui eu vim te contar como que eu desenvolvi a receita do meu bolo de fubá. Pois é um bolo que minha mãe fazia desde criança, eu sempre comi. Olha, ele é maravilhoso, sério. Se você ainda não provou, me chama lá no direct, que eu vou fazer uma fornada fresquinha na quinta-feira, daí eu te vendo. Pronto, gente, você vai vender um monte de bolo de fubá. É bobeira, mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença, se cria uma conexão emocional, o cliente vê que você é um ser humano ali por trás. Ele fica curioso, porque, meu Deus, se era o bolo da mãe, ela comia desde criança, deve ser bom, né? Então, deixa eu ir atrás disso, né? Então, pronto. Você não tem noção de como nos ajuda com cada dica e informação. Eu tava indo bem, daí me acidentei e tive que cancelar uma encomenda. Às vezes acontece, né? Por isso que dentro do curso do Inesquecíveis, eu vou te ensinando a crescer, para que você tenha uma equipe. E daí com uma equipe, ou pelo menos com 1 ou 2 pessoas de backup, se isso acontecer, a encomenda continua em pé, né? Porque quando a gente é sozinho, a gente potencializa o risco de ter problemas. Não tem como evitar, né? A Rosemary no YouTube. Nossa, moça, estou aprendendo muito com você. Pena que só descobri você agora. Não pensa assim não, Rosemary. Pensa que bom que você me conheceu agora. A gente ainda vai ter muito pra conversar. Você não perdeu nada, vai ter sempre coisas novas. E tá tudo bem que você me conhecer agora. A Francine, eu fiz sua técnica de congelamento de doces que você ensinou na outra maratona. Os doces ficaram perfeitos, maravilhoso. Veri, tenho 50 anos e tenho vergonha de aparecer, pois acho que postagem é para os jovens. Sirlene, não é! Sabe o que acontece? Tem um público muito grande crescendo dos idosos no Instagram. A minha mãe é uma. Ela tá super fã de uma moça que vende roupa lá no Rio Grande do Sul. E ela já até entrou na página dessa pessoa mais de uma vez pra comprar. Ela encheu o carrinho várias vezes. Ela ainda não teve coragem porque ela ficou com medo de não provar. Porque ela acompanha essa senhora também, que deve ter uns 50 anos, essa senhora. Ela acompanha os stories e acompanha os vídeos e ela fica, meu Deus, eu preciso de uma roupa dessa mulher. Gente, é muito legal. E ela tá disposta a pagar o frete e receber a roupa, porque, enfim, e a minha mãe já é de idade, né? Já tem 60 e poucos anos. E olha que interessante, porque o público tá crescendo muito. Você acha que uma pessoa de 60 anos vai se identificar com uma mocinha de 18 fazendo stories ou ela vai se identificar com uma senhora de 50, 60 anos? Ela vai se identificar com você, ela vai comprar de você. Aproveita teu público. Você tem o teu público, saiba quem é teu público e foca nele. Você não precisa falar com linguagem de jovenzinha. Não se finja ser quem você não é. Fala do teu jeito, com o teu jeitinho você vai conquistar o teu público. Fica tranquila, tá? Beijo pra vocês.